Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo, irmão em Cristo. Que você seja um pesquisador da palavra de Deus. Nós estamos estudando ainda o cavalo vermelho. Precisamos muito compreender a verdade contida nas Sagradas Escrituras, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho daqueles que amam e almejam conhecer a verdade. E é uma ordem divina. Senhor Jesus examina as Escrituras, que cuida de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. São João 5,39. Jesus alerta aos cristãos, principalmente nesses últimos dias agora, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. Então eu convido a você que seja um estudante da Bíblia, porque ela continua sendo para nós lâmpada para os pés e luz para o caminho, como está no Salmo 119, verso 105. Então, como a primeira igreja era simbolizada pela pureza, pela virginidade, da santidade da palavra de Deus, pura, que era o símbolo do cavalo branco, a segunda igreja ela muda sua característica, o segundo período, o segundo selo, que já é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna ela começa agora a abandonar os princípios do evangelho de Cristo, introduz dentro da igreja ideias de homens, unindo a igreja com o mundo. É tão fácil nós sabermos o que está acontecendo nos dias atuais agora, quando estudamos o passado. Porque tudo se repete, as mesmas condições, a mesma maneira. O que aconteceu no passado vai acontecer no presente. Pois Jesus disse, seria como na época de Noé, como foi nos dias de Ló. Tudo se repete, meu querido amigo e irmão. É preciso apenas analisar o que a Bíblia tem a nos ensinar. Quer saber o que vai acontecer no futuro? Estude o passado. Porque a Bíblia nos revela o que está acontecendo. E agora nós vemos a sacudidura dentro da igreja de Deus nos dias atuais. A igreja mudando de cor. A igreja começa com a pureza branca, com os princípios, logo começa a alterar suas cores, assim como a cor do cavalo. A igreja agora, ela entra no quadro da igreja, no quadro vermelho, apostasia, abandonando os princípios, a verdade do Senhor, colocando em seu lugar ideias de homens, assim como fizeram os judeus com a igreja judaica, assim como fizeram todas as igrejas em todos os períodos, as suas mudanças de cores. Vêm os pioneiros com os princípios, com a verdade, com o desejo de voltar à santidade da pureza da igreja pura, mas logo quando esses pioneiros morrem, vêm os descendentes com novas ideias, com novas teorias, e abandonam a palavra de Deus e entra então a apostasia dentro da igreja. O pouco de verdade que tinha, eles abandonam e começam a colocar dentro da igreja novos formatos, novas ideias. Por isso é importante analisarmos. Por isso, quando estamos estudando aqui, nós estamos vendo também o presente que estamos vivendo. Quando olhamos o passado, estamos vendo o futuro. Porque a clareza do Evangelho é puro e santo. Não deixa que ninguém se engane. Por isso que a Bíblia é lâmpada, ela é luz para aqueles que amam. E no de Apocalipse, capítulo 6, versículo 3, diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outro cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Essa grande espada, houve então agora a igreja começa a haver uma separação. Aquela harmonia que existia na igreja primitiva, como está no livro de Atos dos Apóstolos, que tudo era unido, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, começa a haver divisão já na cor desse cavalo. Novas ideias são introduzidas dentro da igreja. As pessoas começam a ter outra visão, não mais a visão da pureza, da santidade, que a igreja de Deus tinha no começo. Mas agora começa a entrar a ideia dos homens. E Deus deixou revelado, através dos selos, o período que queria desenvolver dentro das igrejas. Então a igreja começa com a pureza e logo ela vai mudando de cor, porque ela vai perdendo aquela ligação com Deus, porque ela vai começando a ligar-se ao mundo. Por isso sempre há um alerta de Deus, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Esse é o grande problema que as pessoas não conseguem enxergar. Quando você abandona o mundo e você vem para o Evangelho, você vem em busca de uma santidade. Quando ao decorrer do tempo, você começa a declinar-se e a voltar ao mundo. Nisso altera, então, a cor espiritual. Começa a mudar a sua natureza. Você começa a abandonar os princípios eternos. Aquilo que era pecado já não é mais pecado. Aquilo que era errado já não é mais errado. E aquilo que era certo no princípio começa a ser considerado pela igreja como algo ultrapassado, como algo errado. Como nós vemos hoje. Nós vemos hoje as igrejas anulando os mandamentos de Deus. Nós vemos hoje a igreja quando ela mudou os ensinos apostólicos. Nós olhamos pela Santa Ceia. O que foi feito com a Santa Ceia do Senhor? Nós olhamos pelos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, como tem sido alterado dentro das denominações religiosas. Então, tudo isso é o sinal que a cor da igreja está mudando, a apostasia está entrando dentro da igreja. A igreja vai alterando a sua cor. Por isso, nesses últimos períodos que estamos vivendo, justamente nesse período em que a igreja vai se modificando e Deus vai sacudindo o seu povo para tirar o remanescente de dentro, porque os sinceros são chamados a sair. Assim como aconteceu no passado, e se repete a história agora no presente. E desta forma a igreja vai modificando as suas cores. É importante nós analisarmos, querido amigo e irmão. Analisarmos, olharmos a história, a realidade bíblica e ver o que está acontecendo para que nós possamos de fato compreender a verdade que Deus tem para nós. É muito importante isto, para que nós possamos compreender todos os ensinamentos do Senhor. E aqui diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que precisamos muito aprender da palavra de Deus e entender a verdade que o Senhor tem para nós, para que nós possamos de fato. Aqui nós notamos bem claro, no versículo, capítulo 2, versículo 9, já é a segunda igreja de Esmirna, ou seja, o mesmo período do cavalo vermelho, nós notamos que dentro desta igreja, o que tinha lá dentro? Olha o que diz o texto. Com as tuas aflições, a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Nesse segundo quadro, que é o cavalo vermelho e a segunda igreja, nós encontramos então que havia um grupo dizendo que era servo de Deus, dizia que era judeu, cuidava da lei, e na verdade era sinagoga de Satanás. Estava alterando, modificando, isso tudo aconteceu. Foi entrando dentro da igreja o gnostismo, várias ideias. Nesse período começou então a igreja se definhar. E ficando apenas o pequeno remanescente. Aqueles que defendiam o princípio, a verdade de Deus, porque sempre Deus teve o fiel em todos os tempos, meu querido irmão. Na maior época das apostasias que houve no povo de Israel, Deus tinha o seu remanescente. E sempre Deus vai ter o seu remanescente. Em todos os tempos, Deus tem seus sinceros e verdadeiros dentro de todas as denominações. Por isso, Deus chama agora, nesses últimos dias, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que saia de dentro dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Então, uma prova clara que Deus tem seu remanescente, os que estão de branco, dentro de todas as denominações religiosas. São aqueles que amam o Senhor, mas estão dentro dessas denominações esperando que ela modificasse, que ela se mudasse. Mas cada dia que passa, ela vai mudando as suas cores. Ela vai sempre, cada dia mais, se apostatando. Então, o sincero e verdadeiro deixa essas organizações religiosas. Isso aconteceu no passado, isso acontecerá agora no presente, para se concluir e fazer o termo da obra de Deus. É tão claro isso que o apóstolo mostra que a apostasia, o que é iniquidade? É a condição daqueles que não cumprem a lei, porque não conhece a lei ou porque transgride a lei e despreza a violação da lei. Iniquidade é maldade.
Assim então, havia esses que diziam ser judeus, mas na verdade a sinagoga de Satanás. Assim diz os da atualidade de hoje, que diz ser cristão, mas na verdade pertence às sinagogas de Satanás, porque transgride as leis de Deus, pisa a pés as santas escrituras e coloca em seu lugar ideias de homens, pensamentos de homens. Esquece de analisar a Bíblia, que a Bíblia diz o seguinte, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz que aquele que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É importante nós analisarmos isso, enxergarmos que a lei de Deus é o padrão, é a regra para identificar aqueles que diz realmente ser cristão. Por isso o apóstolo São Paulo, já prevendo pelo desenvolvimento que já estava desenvolvendo dentro da igreja primitiva, ele estava vendo já uma classe que estava abandonando devagarinho, furtivamente, a verdade bíblica. Ele escreveu aos Tessalonicenses, disse: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porque já tinha lá dentro enganadores. Porquanto antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e exalta acima de tudo que se chama a Deus, o objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Lembrais do que estou dizendo? É a condição em que o homem agora toma o lugar de Deus. Não é o que tem feito hoje dentro dos ministérios, dentro das igrejas. As pessoas sentam lá no lugar que pertence ao Senhor, isso é em todas as denominações religiosas. Os seus mestres querem ditar regras, normas de homens, mas não querem aceitar os ensinos da palavra de Deus. Desta maneira, a corrupção vai penetrando dentro da igreja, porque há diferença de um pecado individual e um pecado coletivo. O pecado coletivo vem pelo ministério. O pecado individual depende de cada membro. Então, há diferença entre o pecado individual e o pecado coletivo. O pecado individual é problema de cada pessoa em si, mas o pecado coletivo vem pelo ministério. Quando o ministério aprova esses tipos de ações que negligencia a obediência à lei de Deus, chama-se pecado coletivo. Então, desta maneira, a igreja ela foi se corrompendo, porque o próprio ministério transgredia a lei de Deus. Foi o que Jesus censurou dos fariseus. Porque vós transgride os mandamentos de Deus por vossa tradição? A mesma questão acontece nos dias de hoje. E Paulo, alertando a igreja, dizendo o que haveria de acontecer no futuro, ele diz: não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desse acontecimento? No entanto, vós sabeis que estáis detendo esse momento, para que ele se manifeste, para que seja manifestado no seu devido tempo, há um tempo determinado. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora detém. Na época de Paulo já estava havendo esse desenvolvimento dentro da característica dentro da igreja. E quando chega o cavalo vermelho, já tinha a formação desse caráter. O amor que é a mola mestre, que liga os corações, tinha no final desta última igreja já estava esfriando. Quando você estuda as epístolas de João, as suas cartas, nós vemos sempre João falando sobre o amor. Filhinho, ameis uns aos outros. Não como Caim. Por quê? O amor ele é a base, ele é o alicerce que permanece na firmeza, na santidade, que leva o homem a tomar ações que são agradáveis aos de Deus. Quando é removido essa questão do amor, tudo torna fútil, sem valor. E desta maneira diz o seguinte, no versículo 7, 2 Tessalonicenses 2. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora detém. Prosseguindo, diz o apóstolo São Paulo, então será plenamente revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. E diz aqui o comentário adventista, diz assim, enganará com todo tipo de maldade.
os que vão ser destruídos, porque não aceitaram e nem amaram a verdade que o poderia salvar. Por que não serão salvos? Note diz o comentário de Ellen White. Porque não acolher o amor da verdade, especialmente a solene afirmação do apóstolo com respeito aos que recusariam receber o amor da verdade. É por isso, declarou ele, a respeito de todos os que deliberadamente rejeitam a mensagem da verdade. Deus lhe enviará a mentira, Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram, todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os homens não podem rejeitar impunemente as advertências de Deus em sua misericórdia. Lhe envia. Deus retira seu espírito dos que persistem em desprezar essas verdades, deixando na dependência do engano que ama. Atos dos Apóstolos, página 266. Ora, o aparecimento desse anticristo, de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e todas as artimanhas e enganos, proveniente da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, e que poderia salvar. E por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e seja condenado todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Esta é a condição em que nós nos encontramos nos dias finais, assim como aconteceu com a igreja, com a igreja do cavalo vermelho, o período que é a segunda igreja, a igreja de Esmirna, está acontecendo também nos dias atuais. Por quê? A igreja, tudo se repete, nada novo debaixo do céu. Por isso Deus tem hoje chamado a seu povo, a sua igreja, a igreja verdadeira, que são os membros, não é o ministério, mas são os membros de cada denominação, que são sinceros e verdadeiros, que amam a verdade, que se unem em defesa da verdade, dos princípios bíblicos, dos ensinos do Senhor. É chegado o tempo de cada um tomar suas decisões. Eu quero dizer que você fazer o estudo e analisar todos os períodos, verás agora em que condição você se encontra, meu querido amigo e irmão. Você está na pureza da brancura do Evangelho de Cristo? Ou já está acontecendo na tua vida uma modificação? Qual a cor que está agora na tua vida espiritual? Está se avermelhando a sua vida espiritual? Está indo para o cavalo preto? Ou está indo já para o amarelo, sem vida e sem esperança por completo? Pare e pense, analise a tua vida. Volte para o Senhor, porque o Senhor tem prazer em ressuscitar os mortos. Deus ressuscita os que estão mortos espiritualmente. Ele tem poder para isto. Volte para Deus enquanto é tempo. Abandone o pecado e tudo que tem te afastado de Cristo. E volte para o Senhor, porque Ele te ama com amor eterno. Que Deus nos abençoe e que possamos analisar e daremos continuidade a esse estudo. Peço que analise, examine as Escrituras. E se esse estudo teve algum valor para você, meu querido amigo e irmão, compartilhe com os outros. Envie, dê seu like nos estudos e ajude a comunicar esta verdade àqueles que não conhecem. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Abençoa cada um que tem ouvido esses estudos, tomado posição ao lado da verdade, em defesa do Evangelho eterno, para que possamos de fato viver uma vida em harmonia com os teus princípios. Salve nossas famílias, Senhor, nossos filhos, pais, amigos e irmãos. Ajude-nós a vencer também nossas debilidades e fraquezas. Ajuda a termos um caráter santo, que precisamos da presença e do poder do teu Santo Espírito. É tu que te pedimos, Senhor, perdoa as faltas desse homem pecador, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.